Tem momentos em que a gente entende o do porquê que isso tá acontecendo, ou do porquê aquilo não aconteceu ainda. Eu vou compartilhar uma história minha de como Deus trabalhou em mim através do esporte. Porque ele colocou o esporte em minha vida e foi algo que eu tentei fugir e não deu certo. Meu nome é Letícia, tenho 19 anos e sou atleta de marcha atlética. Vai fazer 2 anos que sou atleta de marcha atlética. Eu pratico esporte desde os 4 anos de idade, então eu nunca parei, sempre estou em movimento. E nesse esporte, através desse esporte, foi onde eu tive um avivamento com Deus. E foi através disso que eu aprendi a confiar em Deus, do que estava para acontecer, só que eu não sabia. Bom, eu morava na cidade de Jundiaí, competia por Jundiaí, de marcha atlética, na categoria de atletismo, para quem não conhece. E estava tudo indo certo. Até que teve um momento que eu não sentia que eu pertencia mais àquele lugar. Parecia que algo me incomodava, tipo assim, eu ia pra lá, pro centro de treinamento, e alguma coisa em mim falava que eu não era pra estar ali, que tinha coisas maiores. E aquele sentimento foi piorando dentro de mim. Eu fui me sentindo suficiente naquele lugar, parecia que nada mais andava como eu queria que andasse, sabe? Em questão aos treinamentos também. Eu tava com problemas em áreas financeiras, área da família também, em muitas coisas no estudo, que eu tava muito preocupada sobre a minha faculdade, eu queria fazer educação física, só que eu não trabalhava, meus pais não tinham condição de pagar a faculdade. E aí eu tava procurando métodos, já trabalhos para mim poder trabalhar para conseguir pagar a faculdade, que a mensalidade era alta. Enfim, eu quero dizer a você que através de uma oração foi onde tudo mudou. Às vezes é o que você precisa ajoelhar e conversar com Deus do que você está sentindo mesmo, de você se abrir de verdade, porque antes de você dizer, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que se passa pelo seu coração. Então, mesmo assim, você precisa estar lá, prostrada a ele, dizer o que você está sentindo, tudo que você está sentindo, como você está sentindo também. E, enfim, depois daquela oração foi onde tudo começou a mudar. Bom, eu tinha um relacionamento que hoje em dia não tenho mais. Eu terminei porque Deus me mostrou que não era da vontade dele. No dia 9 de janeiro, a gente soube, minha família, né? Eu moro com a minha família, que a gente ia mudar pra cidade de Tupã, é onde eu tô morando agora. Sendo que, como Deus cuida de detalhes, há 2 anos, há exatamente 2 anos atrás, da data de janeiro, eu conversei com o meu técnico de Tupã em uma competição em São Bernardo, de que a minha mãe sempre tentava mudar pra Tupã, só que nunca dava certo. Nunca encaixava, nunca dava certo, a gente ficava em Jundiaí, naquele looping, sabe, naqueles problemas, naquela correria, porque quem já mora em cidade grande sabe como que é corrido e exaustivo. Bom, e ele falou que ele não trabalhava com marcha atlética, mas ele poderia tentar e tal, tal, tal. Ok. Bom, eu vou contar essa história bem resumida, né? Porque ela é bem comprida. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo, uma parte 2 também, que vai ser super bacana. Voltando, no dia 9 de janeiro a gente soube que ia mudar. E no dia 11 a gente já mudou. Foi muito rápido, não deu tempo de fazer nada. Eu mal consegui me despedir de algumas pessoas do time, das pessoas da escola. Eu terminei a escola e eu já consegui já me despedir. Até porque fora da escola eu saía com os amigos também. Por isso. Eu fiquei louca. Eu fiquei assim. Eu me senti abandonada. Sério. Depois de um tempo que eu mudei pra cá, que eu fui entender que era de Deus e era o que Deus queria. Eu fiquei completamente louca. Eu liguei pro meu namorado na época, chorando muito. Tava assim, sem direção. E eu com a cabeça pequena achava que só em Jundiaí eu poderia crescer, eu poderia atingir minha área profissional, eu poderia ter um casamento, poder, né, me casar. E só que não, gente, não é como a gente pensa e sempre tem algo melhor, algo que a gente não consegue enxergar e realmente eu não consegui enxergar. Essa possibilidade nunca me passou pela minha cabeça. E até que aconteceu, né? Chegando aqui em Tupã, deu aquele choque de realidade, onde eu fiquei depressiva, não queria fazer mais nada. Tinha desistido do meu sonho de ir para as Olimpíadas, no esporte. E eu procurei um emprego. Achei o emprego, trabalhava numa padaria aqui, trabalhava das 6h30 às 5 horas da tarde, mais ou menos, era o dia inteiro que eu trabalhava. E tinha um outro horário que eu entrava das 2h30 às 11h30 também, da noite. Era muito ruim, mas assim, era cansativo, mas era o que dava pra fazer, porque eu só poderia ganhar dinheiro, porque eu já tinha desistido do meu sonho.
Só que teve um dia no trabalho que todo mundo chamava um cara de louco, porque ele era cristão, ele falava de Deus, todo mundo achava que ele era doido. E a gente vivia conversando. E a gente conversando, eu servindo um café pra ele, ele me perguntava o que eu fazia. Eu falava, eu sou atleta de marcha atlética, mas eu tô parado, tal, tal, tal. Não falei tudo pra ele, mas que aquele negócio no coração me ardendo, me corroendo. E aí, na minha cabeça, eu conversando com ele, fiz uma oração na minha cabeça, conversando com Deus, que se fosse da vontade dele, ele me desse essa oportunidade, né? E aí apareceu o meu atual técnico lá. Ele apareceu, eu já conhecia ele. E eu servi café pra ele e ele me deu a oportunidade de entrar pra equipe, de estar podendo competir pela equipe. E na hora eu não acreditei, eu aceitei, né? Ele também me deu a oportunidade da faculdade dele, né, de eu ganhar a bolsa da faculdade, poder estudar assim de graça, de eu só poder estudar o que eu quero mesmo, que eu tô estudando agora, educação física, todo o segundo semestre. E assim, eu tô muito feliz, apesar da correria, de trabalhos, né, de treinos e tudo mais, mas eu tô muito feliz mesmo. Porque quando eu cheguei aqui, com a rotina do dia a dia, depois de tudo isso que aconteceu, aí que eu entendi que Deus estava agindo desde daquele dia que eu decidi orar, porque eu estava cansada. A partir daquele dia foi onde Deus, assim, deu uma reviravolta no mar e foi onde tudo aconteceu. Então, às vezes é isso que precisa acontecer na sua vida. De você estar cansado de algum lugar, de você não estar tendo paz. E você sentir aquele fogo, aquele no seu coração de que você tá no lugar errado. Tipo assim, você tá com amizades que você sabe que te afasta de Deus e você se perguntar o que eu tô fazendo aqui, mas ao mesmo tempo você não sai porque você não quer magoar a pessoa, seja um relacionamento conjugal, amizade, coisas de família também, às vezes dentro de casa, de você estar passando dificuldade, isso também vale. E às vezes é isso que você precisa fazer, de você se ajoelhar e prostrar ao Senhor, de você mostrar que você não está feliz com aquilo, ou se você está feliz com alguma coisa, de você realmente contar a Deus como você está se sentindo em tal situação, de áreas da sua vida e poder realmente entregar para ele tudo o que você está sentindo, todas as preocupações, todas as ansiedades, todo o seu futuro, que você realmente a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Às vezes Jesus pode voltar amanhã, pode voltar daqui a uma semana, a gente não sabe. Então, essa é a fé que a gente precisa. É a fé que a gente tem, tipo assim, amanhã eu vou fazer tal coisa, tal dia, eu vou me casar, entendeu? É essa mesma fé que a gente precisa entregar ao Senhor o nosso futuro. Tem um dos versículos favoritos meu, que é Jeremias 29:11, que diz mais ou menos assim, que Deus sabe os planos que ele tem pra gente no futuro, que não são planos ruins, são planos de bem, são pensamentos de bem que ele tem da gente. São planos que a gente às vezes nem imagina que poderia acontecer com a gente, ou um sonho que a gente enterrou, que a gente desistiu, ele pode resgatar isso, ele pode fazer isso se tornar possível. Porque não existe circunstâncias para ele de que algo é impossível, porque tudo é possível com Deus. E foi através disso, através desse choque de realidade que eu realmente aprendi a confiar em Deus, apesar das dificuldades, apesar do mal estar na minha cabeça, ou às vezes está acontecendo com você também, de estar na sua cabeça, de que não vai dar certo, de que você tem que desistir. Não desiste, porque se isso está acontecendo com você, basta você confiar e entregar para Deus o que está acontecendo. É essa mensagem que eu queria deixar, que você realmente tome um posicionamento, que você dê um passo de fé e pede que ele abençoe os seus passos, que ele vai te guiando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo habita em seu coração, que você precisa aprender mesmo a confiar de verdade em Deus. Esse é o meu primeiro vídeo no canal, tomei muita coragem. Aqui eu vou compartilhar minha vida de atleta cristã, sendo cristã, no dia a dia, em competições, quiserem dicas de devocional, de alguma palavra, porque eu sei que a Bíblia é difícil às vezes de interpretar. Posso dar dicas de performance na área do esporte também, porque é a minha área onde eu atuo e onde Deus está movendo, onde Deus mais moveu a minha vida e abriu as portas, assim, de todos os outros quesitos, outras áreas da minha vida, foi através do esporte. E essa mensagem que eu queria deixar, que você realmente tome um posicionamento, que você se prostre ao Senhor e se dedique a Ele, que eu tenho certeza que, apesar dessa circunstância que você está passando, vai dar certo. Basta você confiar. Não confiar, tipo, talvez possa dar certo, ou Deus que sabe. Confia que vai dar certo, que vai dar certo. E que Deus vai mostrar se é da vontade dele ou se não é da vontade dele. E persevere. O importante é você ter perseverança. Que Deus abençoe e até a próxima.